Fala, galera do Mancha Alviverde! Se você é daqueles que tem o sangue verde fervendo como lava vulcânica nas veias, que acorda no meio da noite gritando Avante Palmeiras e dorme sonhando com o Allianz Parque tremendo como um terremoto de vitórias, que ama Deus acima de tudo e vê no Verdão a manifestação divina do futebol perfeito, então pare o mundo agora mesmo, porque o que eu vou revelar aqui é uma bomba atômica que acabou de explodir nos vestiários do futebol brasileiro. Uma notícia que vai fazer você arremessar o celular no ar, bater no peito como um gladiador romano e ligar para toda a família alviverde para espalhar o caos absoluto. Porque isso não é mera fofoca de bar. É o escândalo do milênio, o drama que divide almas e une destinos, o anúncio que faz os rivais se esconderem debaixo da cama e os torcedores do Verdão pularem como loucos em uma festa sem fim. Prepare o coração para não parar de bater, galera, porque Vitor Roque, o matador implacável que sabe como ninguém balançar as redes, acabou de detonar nas redes sociais com uma frase que cortou como uma espada afiada. Ninguém no elenco quer a volta dele. Se referindo ao retorno bombástico de um craque que o Palmeiras está trazendo de volta das cinzas do exterior, um jogador que outrora foi ídolo incontestável, mas agora desperta polêmicas que ferem como caldeirões de broxas. E eu vou te contar tudo. Cada detalhe sangrento dessa operação secreta que o Verdão armou nos bastidores sombrios, com valores que vão te deixar boquiaberto, salários que desafiam a lógica, cláusulas que parecem saídas de um thriller jurídico. Porque isso aqui é Mancha Alviverde News, o canal que não tem medo de mergulhar no fogo cruzado do futebol, que vive pro Verdão e morre por ele. E essa revelação exclusiva é o tipo de terremoto que separa os clubes mortais dos imortais. Uma controvérsia que vai te prender até o final desse vídeo como se sua vida dependesse de cada palavra. Porque quando eu terminar, você vai entender por que o Palmeiras está à beira de uma revolução explosiva ou de um colapso épico. Porque os vestiários estão em chamas com as palavras de Vitor Roque e porque essa volta pode ser o estopim para uma dinastia de glórias ou para um caos que o futebol nunca testemunhou. Uma bomba que caiu do céu e vai te obrigar a assistir até o último suspiro dessa narrativa de suspense, drama e paixão verde que vai ecoar pela eternidade. Vamos adentrar os bastidores dessa negociação que parece um filme de suspense dirigido por um torcedor enlouquecido do Verdão, galera. Porque isso não foi uma simples conversa civilizada em uma sala de reuniões com café e biscoitos, não. Isso foi uma epopeia de sombras e segredos digna dos maiores conspiradores da história, com viradas de enredo que fariam qualquer novelista brasileiro chorar de inveja, cheia de tensão que fazia o ar ficar denso como um nevoeiro londrino, mantendo todos os envolvidos em um estado de alerta perpétuo, onde cada sussurro poderia ser o detonador de uma catástrofe ou de uma vitória monumental. Uma trama que se desenrolou ao longo de meses de agonia, começando lá em Belo Horizonte em uma noite chuvosa e opressiva de outono mineiro, onde o vento uivava como almas perdidas, quando representantes do Palmeiras, disfarçados como empresários de mineração em um congresso anônimo na capital mineira, iniciaram os primeiros contatos secretos com o staff de Gerson, usando linhas telefônicas criptografadas e apps de mensagens seguras para eludir os olhos curiosos do Atlético Mineiro e de seus aliados no futebol sul-americano. Enquanto o próprio Gerson, treinando sobre as luzes frias do CT do Galo, sentia um arrepio de destino ao receber a sondagem inicial do Verdão, o clube que ele sempre viu como um colosso de conquistas, mas que agora se apresentava como o caminho para uma volta triunfal que ninguém ousava imaginar tão cedo após sua saída polêmica. Mas a dramaticidade só escalava, galera, porque o Atlético Mineiro, com suas garras de galo afiadas, pressionava para manter o meio-campista como peça central de sua campanha no Brasileiro, com diretores ligando incessantemente para o agente de Gerson nas horas mais escuras da noite, prometendo fortunas em reais que soavam como ameaças veladas, enquanto clubes europeus como o Tottenham e o Napoli entravam na briga com uma fúria que beirava ao desespero. Ligações secretas vindas de Londres e Nápoles que ecoavam como fantasmas no éter. Ofertas de 18 milhões de euros que faziam o ar rarefeito de cobiça, criando uma atmosfera de paranoia, onde cada reunião parecia o último ato de um drama de máfia, com a gente trocando SIM-cards nos celulares como se fossem cartas em um jogo de pôquer mortal. Teve uma reunião escondida, acreditem no absurdo, em um hotel de beira de estrada nos arredores de Contagem, longe dos paparazzis e dos espiões do futebol mineiro, onde emissários do Palmeiras se encontraram com Gerson em um quarto reservado sob nome falso. Portas trancadas e janelas cobertas com cortinas grossas para bloquear qualquer vigilância externa, discutindo termos iniciais em tons baixos e urgentes, com o suspense no ar tão palpável que se podia ouvir os corações batendo como tambores de guerra. E se o Atlético Mineiro, com seus informantes infiltrados nos aeroportos, descobriu o encontro e armar um contra-ataque judicial que congelasse as negociações por semanas intermináveis? A tensão subia como uma onda gigantesca, galera, com o Tottenham enviando mensagens cifradas através de intermediários ingleses, tentando seduzir com visões de glórias na Premier League.
e o Napoli mandava presentes anônimos, como vinhos italianos e cartas de ídolos passados. E o Palmeiras? O Verdão contra-atacava com astúcia amazônica, despachando vídeos confidenciais da torcida alviverde lotando o Allianz Parque, daqueles que arrepiam até a alma, mostrando como Gerson seria o maestro de uma sinfonia de títulos, e isso tocava fundo no coração do jogador, que via ali não só um contrato, mas uma chance de redenção, após anos de exílio. O ápice do drama veio em uma ligação secreta de um telefone pré-pago em um shopping lotado de Belo Horizonte no final de setembro, quando o Atlético Mineiro tentou um golpe final com uma contraproposta que desafiava as leis financeiras. Mas Gerson, com a voz tremendo de emoção e determinação, desligou o aparelho e sussurrou: "Meu lugar é no Palmeiras, é pra lá que eu volto." E assim, após meses de noite sem sono, negociações que pareciam um labirinto de espinhos com idas e vindas que testavam a resiliência humana, a bomba explodiu de vez. Com Vitor Roque, uma voz influente no elenco, detonando nas redes sociais com aquela frase que cortou como lâmina: "Ninguém no elenco quer a volta dele", se referindo ao retorno bombástico de um craque que o Palmeiras está trazendo de volta das ciências do exterior, um jogador que outrora foi ídolo incontestável, mas agora desperta polêmicas que fervem como calmeirões de bruxas. E eu vou te contar tudo, cada detalhe sangrento dessa operação secreta que o Verdão armou nos bastidores sombrios, com valores que vão te deixar boquiaberto. Salários que desafiam a lógica, cláusulas que parecem saídas de um thriller jurídico, porque isso aqui é Mancha Alviverde News. O canal que não tem medo de mergulhar no fogo cruzado do futebol, que vive pro Verdão e morre por ele. E essa revelação exclusiva é o tipo de terremoto que separa os clubes mortais dos imortais. Uma controvérsia que vai te prender até o final desse vídeo, como se sua vida dependesse de cada palavra. Porque quando eu terminar, você vai entender por que o Palmeiras está à beira de uma revolução explosiva ou de um colapso épico, porque os vestiários estão em chamas com as palavras de Vitor Roque e porque essa volta pode ser o estopim para uma dinastia de glórias ou para um caos que o futebol nunca testemunhou. Uma bomba que caiu do céu e vai te obrigar a assistir até o último suspiro dessa narrativa de suspense, drama e paixão verde que vai ecoar pela eternidade. Vamos adentrar os bastidores dessa negociação que parece um filme de suspense dirigido por um torcedor enlouquecido do Verdão, galera. Porque isso não foi uma simples conversa civilizada em uma sala de reuniões com café e biscoitos, não. Isso foi uma epopeia de sombras e segredos, digna dos maiores conspiradores da história, com viradas de enredo que fariam qualquer novelista brasileiro chorar de inveja, cheia de tensão que fazia o ar ficar denso como nevoeiro londrino, mantendo todos os envolvidos em um estado de alerta perpétuo, onde cada sussurro poderia ser o detonador de uma catástrofe ou de uma vitória monumental. Uma trama que se desenrolou ao longo de meses de agonia, começando lá em Belo Horizonte em uma noite chuvosa e opressiva de outono mineiro, onde o vento uivava como almas perdidas, quando representantes do Palmeiras, disfarçados como empresários de mineração em um congresso anônimo na capital mineira, iniciaram os primeiros contatos secretos com o staff de Gerson, usando linhas telefônicas criptografadas e apps de mensagens seguras para iludir os olhos curiosos do Atlético Mineiro e de seus aliados no futebol sul-americano. Enquanto o próprio Gerson, treinando sob as luzes frias do CT do Galo, sentia um arrepio de destino ao receber a sondagem inicial do Verdão, o clube que ele sempre viu como um colosso de conquistas, mas que agora se apresentava como o caminho para uma volta triunfal que ninguém ousava imaginar tão cedo após sua saída polêmica. Mas a dramaticidade só escalava, galera, porque o Atlético Mineiro, com suas garras de galo afiadas, pressionava para manter o meio-campista como peça central de sua campanha no Brasileiro, com diretores ligando incessantemente para o agente de Gerson nas horas mais escuras da noite, prometendo fortunas em reais que soavam como ameaças veladas, enquanto clubes europeus como o Tottenham e o Napoli entravam na briga com uma fúria que beirava o desespero. Ligações secretas vindas de Londres e Nápoles que ecoavam como fantasmas no éter, ofertas de 18 milhões de euros que faziam ar rarefeito de cobiça, criando uma atmosfera de paranoia, onde cada reunião parecia o último ato de um drama de máfia, com a gente trocando SIM cards nos celulares como se fossem cartas em um jogo de pôquer mortal. Teve uma reunião escondida, acreditem no absurdo, em um hotel de beira de estrada nos arredores de Contagem, longe dos paparazzis e dos espiões do futebol mineiro, onde emissários do Palmeiras se encontraram com Gerson em um quarto reservado sob nome falso, portas trancadas e janelas cobertas com cortinas grossas para bloquear qualquer vigilância externa, discutindo termos iniciais em tons baixos e urgentes, com o suspense no ar tão palpável que se podia ouvir os corações batendo como tambores de guerra. E se o Atlético Mineiro, com seus informantes infiltrados nos aeroportos, descobriu o encontro e armar um contra-ataque judicial que congelasse as negociações por semanas intermináveis? A tensão subia como uma onda gigantesca, galera, com o Tottenham enviando mensagens cifradas através de intermediários ingleses, tentando seduzir com visões de glórias na Premier League, e o Napoli mandava presentes anônimos, como vinhos italianos e cartas de ídolos passados. E o Palmeiras? O Verdão contra-atacava com astúcia amazônica, despachando vídeos confidenciais da torcida alviverde, lotando o Allianz Parque, daqueles que arrepiam até a alma,
mostrando como Gerson seria o maestro de uma sinfonia de títulos, e isso tocava fundo no coração do jogador, que via ali não só um contrato, mas uma chance de redenção, após anos de exílio. O ápice do drama veio em uma ligação secreta de um telefone pré-pago em um shopping lotado de Belo Horizonte no final de setembro, quando o Atlético Mineiro tentou um golpe final com uma contraproposta que desafiava as leis financeiras. Mas Gerson, com a voz tremendo de emoção, desligou o aparelho e sussurrou: "Meu lugar é no Palmeiras, é pra lá que eu volto." E assim, após meses de noites sem sono, negociações que pareciam um labirinto de espinhos com idas e vindas que testavam a resiliência humana, a bomba explodiu de vez. Com Vitor Roque, uma voz influente no elenco, detonando nas redes sociais com aquela frase que cortou como lâmina: "Ninguém no elenco quer a volta dele." Uma declaração que não foi aleatória, mas o reflexo de conversas quentes nos vestiários, onde o passado de Gerson, as saídas polêmicas, as brigas internas, as acusações de ego ainda queimam como brasas vivas, criando um racha que ameaça dividir o grupo, mas que no fundo pode ser o combustível para uma união forjada